Olá, eu sou o Rafael Leonello, professor do curso de administração da SPM. Comigo aqui o Carlos Rafael, professor de ciência de dados e negócios. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Nunca sabemos, né? E o Fábio Câmara, professor do curso de administração. Nós somos do Squad de Inteligência Artificial, que integra o Hub de Inovação Inova e é vinculado ao curso de administração. Hoje trouxemos o grande Marcos Gurgel, diretor de Corporate Ventures, Open Innovation e Jet Skis no iFood. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma grande honra ter você aqui conosco. Obrigado. A gente sabe a correria, né? Que é a tua rotina. Então, realmente, nosso muito obrigado pela tua presença. Isso. O Marcos é um grande parceiro do Inove e do Squad. Ele foi fundamental na fase 1, a gente vai falar um pouco mais depois, na pesquisa de AI, skills e adoção. E hoje a gente vai continuar o papo aqui sobre inteligência artificial, sobre inovação. Bacana. E aí, sem mais delongas, acho que o iFood dispensa, né, maiores apresentações. É uma empresa admirada aqui pela SPM, pelo brasileiro de forma geral. Mas a gente gostaria que tu começasse explicando um pouco sobre a tua área, Tá bom. sobre o papel dela, né, dentro da companhia, a relação com inteligência artificial e também a cultura do jet ski. Uau. É essa a pergunta, do podcast, né? Então dá para passar 2 dias respondendo isso. Mas vamos lá, turma. Cara, primeiro, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês. A gente continuar trocando. Acho que isso não se esgota nem na pesquisa, nem nesse papo de hoje. Cara, o que vocês precisarem do iFood, efetivamente podem continuar contando. A gente tem uma missão para além da empresa, de efetivamente, cara, mudar a vida não só do brasileiro, mas da sociedade como um todo. E eu acredito que isso passa em, cara, como é que você leva conhecimento, como é que você leva um pouco daquilo que a gente está fazendo que está dando certo, que tem muita coisa que a gente está fazendo que está dando errado também, cara, para fora da companhia, né? Eu hoje, como diretor de inovação da companhia, eu fico responsável, sim, por diversos projetos e produtos que estão sendo lançados na companhia. Eu fico responsável, como você bem mencionou, pelo programa de Generative AI da companhia, né? E o que a gente chama de jet skis, no final das contas, é o seguinte: você poderia entender jet ski como uma metodologia, você poderia entender jet ski como um projeto, você poderia entender jet ski como até mesmo um time de jet ski. Mas tá, Gurgel, no final das contas, então, o que é o jet ski? Pensa na analogia que o iFood começou como uma startup, super pequenininha, 4 pessoas, e hoje, 12, 15 anos depois, você tem mais de 6 mil colaboradores, você tem efetivamente uma força gigante dentro do mercado, onde uma empresa com esse tamanho, com esse porte, fazendo quase 100 milhões de pedidos por mês, você não consegue pivotar, você não consegue mudar de direção na velocidade que às vezes a gente precisa. Então a gente brinca que o iFood de uma startup hoje ela virou de certa forma um transatlântico. Ela já é aquele tipo de navio que você aponta uma direção, você aponta o que a gente chama de uma North Star, cara, e vai durante 12, 13, 15, 24 meses perseguindo aquela direção, que é uma direção, cara, de crescimento, como é que a gente, né, suporta o crescimento da companhia. Tá aí o jet ski. O jet ski é exatamente a analogia de, cara, o que você concebe que é móvel, que consegue pivotar rápido, que muda de direção, que afunda, que explode, que bate na pedra, que tenta, que eventualmente vai numa direção contrária de onde a sua nave-mãe está indo. Essa, no final das contas, é a analogia que a gente faz de jet ski para com a companhia como um todo, que são squads muito pequenas, testando coisas muito diferentes, com a principal característica de pivotar isso numa velocidade muito rápida. Testei, aprendi, usei dados, voltei, reaprendi, voltei, usei dados, voltei, e você fazer isso continuamente. É muito o que a gente estava falando antes da abertura daqui, cara, de criar o hábito de fazer isso. Maravilha. E acho que tem aqui muito pano para manga também para a gente falar mais depois. E aí, já conectando a segunda pergunta, ano passado a gente bateu um papo, né, sobre a adoção de inteligência artificial generativa. E na época, né, não faz tanto tempo assim, mas as coisas estão andando bem rápidas. Na época a gente falou um pouco sobre até que ponto, né, os projetos que estavam sendo conduzidos na época, eles exigiam realmente inteligência artificial generativa e até que ponto eram projetos que estavam sendo conduzidos pelo hype. Legal. Né? E aí, como que tu vê isso hoje, né, do ano passado para cá, né? Tá. Acho que tem 3 aspectos dentro dessa tua pergunta. O primeiro ponto é, um principal questionamento que você faz em relação ao projeto deveria ser: esse tipo de problema eu conseguiria resolver
há 5 anos atrás? Se sim, é sinal de que a tecnologia para então você ter aquele problema, você de certa forma já existia. E quase com uma analogia, você poderia dizer que, cara, não necessariamente eu tô resolvendo um problema que eu só consigo resolver por conta de GenAI, vamos colocar dessa forma. Então esse é o aspecto número 1. O aspecto número 2, não sei quanto vocês conhecem Fabrício, mas Fabrício é um cara que empurra a máquina e empurra o time de uma maneira bastante contundente, por assim dizer. Ele vai, vamos botar pressão na máquina como um todo. E o que isso gera dentro da companhia? Gera você ter 6 mil pessoas, por um lado, acelerando de, cara, eu vou testar tudo possível e imaginável, mas por outro, a necessidade de você criar um framework, ou quase como, desculpa o termo em inglês, um guardrail, para que, cara, não vire uma zona total e completa. O que eu quero dizer com isso? Quantos funcionários tem aqui na SPM, a título de exemplo? Só um número, assim. Mais de 2.000. 2.000, vamos pegar 2.000 como número. Cara, vem aqui o presidente da SPM e fala, cara, a partir de hoje vocês precisam usar GenAI no dia a dia, eu vou cobrar isso de vocês. Cara, no dia seguinte tem 2.000 pessoas abrindo conta na OpenAI, na Bedrock, no Bard, aonde for, e começa a transitar dados da SPM dentro de plataformas terciárias com zero de privacidade de dados. Mas por que eles estão fazendo isso? Cara, porque veio uma pressão super forte de um lado de, cara, não dá para ficar parado, comecem imediatamente. Por outro lado, você... gente, peraí. Eu preciso que sim, vocês testem, mas eu preciso que vocês testem dentro aqui de um determinado escopo, dentro desse guardrail, dentro dessa plataforma única aqui. Foi dali que a gente criou e concebeu a ideia do que a gente chama de GenPlat. Hoje a gente tem uma plataforma de Generative AI dentro da companhia, que acho que as principais características dessa plataforma são, ela é multi-LLM, por assim dizer, então, dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de request, ela vai direcionar isso para o LLM mais apropriado, seja pela melhor pergunta, ou seja pelo melhor tipo de resposta que a LLM consegue te dar para aquilo, seja também pela questão de custo. Você não precisa um ChatGPT 4 para te responder uma coisa tão simples. O preço do request é tão alto, ele consegue jogar isso para um LLM diferente, que consegue dar a mesma qualidade de resposta a um preço mais barato. Então aqui é a primeira característica, né, de uma GenPlat, de você ter um único lugar que você consegue concentrar e entender qual é o melhor LLM para você usar. Segundo ponto, privacidade de dados. Você concentra 100% dos teus 2.000 funcionários e professores da ISPM, você sabe e controla todo tipo de request e transação de dados que está sendo transacionada ali dentro. E você passa a ter, por questões de privacidade de dados, segurança de que você não está treinando nenhuma plataforma ou nenhuma ferramenta de LLM com dado proprietário teu. Esse é o aspecto número 2. O aspecto número 3 é que você começa a ter, quando você está trabalhando dentro de multiplataforma, uma governança melhor em relação aos projetos. Então não adianta, imagina aqui vocês com 2.000 pessoas, 2.000 funcionários, cara, tem uma pessoa testando... não sei, um projeto de rádio, e você não sabe que tem outro cara testando ou eventualmente fazendo um prompt muito parecido numa outra área da companhia ou numa outra área da empresa. E a gente chama isso de similar approach. No final das contas, o similar approach cara, o teu projeto é tão sensacional, mas acho que você deveria conversar com ele que ele está fazendo algo muito similar para atacar o mesmo problema. Isso tudo junto ali, quando a gente chama de GenPlat, cara, como é que eu consigo leverage na companhia como um todo preço e melhor disponibilidade de LLM, privacidade de dados e melhor, assim, aceleração no que diz respeito não perde tempo com uma coisa que o Gurgel já resolveu há 2 meses atrás. Dito tudo isso, dada essa volta inteira, tá, Gurgel, mas qual que é a resposta? Sim, cara, naquela época a gente acelerou e a gente botou pressão na máquina para ter buffer de projeto. Boa parte daqueles projetos, cara, eles foram, num conceito de jet ski que você perguntou anteriormente, eles foram afundando. Eles foram, parecia muito legal. Mas não é. Não precisa ser legal. Tem uma frase que eu gosto muito, quem decide se é legal ou não é teu usuário. Né? E eu não sei se a gente usou da outra vez o exemplo lá do elevador alemão, da piadinha. Sim. Que pra mim é aquilo, né? Assim, cara, sensacional, comando de voz. Bicho, eu prefiro apertar o 16 aqui e that's it. Então, assim, teve muito projeto que acabou afundando? Sim. Mas o que sobrou hoje gera muito valor para a companhia. Sim, teve ali uma questão de aprendizado importante também, né? De fazer alguns projetos para aprender também e com base na experiência conseguir diferenciar
o que faz sentido aplicar de AI e o que não faz? Eu acho que assim, o maior resultado, a gente conversou em setembro do ano passado. Foi. De setembro para cá, talvez assim, o principal orgulho que eu tenho dentro da companhia, que acho que a alta liderança tem dentro da companhia, são dois. O primeiro, a gente conseguiu, independente do modelo ter sido de hackathon ou não ter sido de hackathon, mas a gente conseguiu, num momento super rápido e num movimento super rápido, treinar a companhia como um todo. Você pega especificamente números do hackathon, você está falando de quase 2.000 funcionários, que antes do hackathon você faz uma pesquisa e 60% desses funcionários falam, cara, eu não conheço nada de GenAI, meu nível é 0. E 3 dias depois você faz a mesma pesquisa com 2.000 pessoas, pesquisa. Tem margem de erro ali dentro, mas, cara, 56% dos mesmos participantes falam, cara, eu me sinto hoje num nível intermediário de fazer isso. Cara, a gente está falando de 2.000 pessoas em 3 dias, sair de 0 para nível intermediário, muito bom. Esse é o aspecto número 1. O aspecto número 2 é que hoje quase 80%, para mais, acima de 80% dos projetos de Generative AI da companhia são tocados por pessoas da área. Eu tenho advogados meus criando o projeto de GenAI da área jurídica. Eu tenho o cara de procurement da companhia criando o projeto de Generative AI da área de supply chain por eles. Ou seja, você deixou de precisar de setembro para cá, do time de inovação, do time de IA, do time de prompt engineering, para fazer o projeto para eles. Ah, eu tô com uma ideia aqui, você consegue me ajudar? Não. Hoje eu tenho time de logística, de compras, de entregadores, jurídico, procurement, todo mundo, o próprio time desenhando os seus projetos de Generative AI. Acho que esse, assim, para mim, é o principal ganho que a gente conseguiu de setembro para cá. Maravilha. Obrigado. Muito bom. O Marcos, aproveitando, eu acho que eu podia começar fazendo uma pergunta mais ou menos na linha disso que você falou de funcionário e tal, então, e muito de IA generativa. Então vamos juntar o ecossistema inteiro, né? Como é que você acha que a coisa toda rolou, né? Ou ela flui para ajudar o ecossistema, que seria o cliente, o entregador e o pessoal de lá? Tá. O que você acha? De novo, acho que eu consigo quebrar isso aqui em dois lados, tá? Primeiro, uma lição muito forte. Eu não lembro se na época a gente chegou a conversar sobre isso. No South by Southwest desse ano, a discussão aconteceu mais ou menos da mesma forma. No ano passado, essa discussão já tinha acontecido. E o grande mote, que até então era um ponto, quando você pensa em empresa de uma maneira geral, é o seguinte. Cara, você está dentro da empresa X, você quer implementar Generative AI, e você começa a implementar, e obviamente tem a figura de um CFO em algum canto da empresa falando o seguinte, cara, qual que é o ROI disso aqui? Né? Como é que eu tiro vantagens, dinheiro, como é que eu gero mais receita com essa brincadeira aqui? E é uma brincadeira cara, né? Não vamos achar que, poxa, é uma brincadeira cara, se você pensar em requests e tudo mais. E o ponto que eu falo disso é muito em função, tem uma pesquisa da Gartner, uma pesquisa da BCG, uma pesquisa da Bain que apontam isso. Quando a empresa está na fase de concepção de projetos, ela normalmente fala, eu vou usar esses projetos 50% porta para dentro, 50% porta para fora. A partir do momento que ela começa a implementar, que ela vai para a fase 2, você vê um flip disso e quase 70% para 80% são porta para fora. Por quê? Normalmente isso não está descrito em nenhuma das pesquisas, mas é o meu gut feeling que fala isso, de que você tem a figura de alguém ali, independente se é o CFO ou não, apertando o time falando, cara, coloque isso para fora que a gente precisa ganhar dinheiro com essa brincadeira. Precisa ter ROI isso aqui tudo. E qual que foi a grande lição que a gente aprendeu nesses últimos 12, 24 meses? Cara, enquanto eu não tiver muito bom de produtos porta para dentro, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não tenho hábito, eu não tenho... Não é nem a questão de tecnologia, mas eu não tenho ainda o habitué de usar aquilo dali para colocar na mão de, por exemplo, 50 milhões de usuários, que é o caso do iFood. Então, a primeira grande lição quando você fala de ecossistema é, a meu ver, cara, primeiro você tem que esgotar os casos de uso interno ou você tem que usar muito, mas muito internamente antes de botar na mão de um cliente teu. Antes de botar na mão de uma pessoa para fora. Ponto número 1. Ponto número 2. Você precisa fazer um movimento, e eu volto mais uma vez ao exemplo do hackathon, onde, cara, primeira ideia é, vamos deixar o pessoal pirar e ver as ideias mais malucas possíveis e imagináveis de uso de Generative AI em questões abertas. E no último minuto a gente resolveu fechar. E a gente virou e falou, cara, você tem 2 ou 3 formas de aplicar Generative AI dentro do hackathon que a gente vai fazer.
ou você ataca o problema do entregador, ou você ataca o problema do dono do restaurante, ou você ataca o problema do consumidor. E qual que é a beleza dessa brincadeira? A gente não falou qual era o problema, mas a gente falou que era melhor a vida do entregador. Um problema qualquer. Um problema. E diferente de um hackathon, digamos assim, tradicional, o que você tem no final de um hackathon tradicional? Um time vencedor, né? Um time ganhador, um time que venceu. No nosso caso, a gente sim premiou os times, premiou as equipes e tudo mais, mas o conceito por trás daquilo conversa um pouco com o que a gente está falando de approach similares, que é, cara, eu vou usar a tua ideia, o teu conceito, mas eu vou usar o prompt do time aqui do Fábio, mas o CX ou o UX do time do Rafa, cara, é brilhante. Então você pega ali, independente de, porra, esse projeto ganhou igual a esse projeto eu vou empurrar pra frente. Não, o que a gente fez foi, cara, essa ideia é muito boa, mas o prompt desse time, porra, tá muito fraquinho. Sim. A ideia desses caras é muito ruim, mas, pá, dá pra ver que essa galera, cara, constrói prompt muito bem. E, cara, a ideia desses caras é a pior de todas. Mas olha que UX, puta, convidativa que esse cara fez. Vamos juntar os três que estão resolvendo o mesmo problema, pra mesma dor, cara, e combinar isso tudo. Esse foi a melhor forma que a gente encontrou para atacar o que você está chamando problemas do ecossistema. Da gente criar, como é que a gente cria uma gama de projetos para os entregadores, uma gama de projetos para os donos dos restaurantes, uma gama de projetos que eu consigo hoje colocar na mão do meu cliente final. Mas acho que isso daí foi bem na linha do que a gente estava mesmo querendo saber e, cara, é muito legal ver a forma como vocês atuam e é isso, né? Eu acho que é a coletividade, é a equipe. Né? E assim, eu não sou nem de administração, mas a gente vê que isso daí dá sucesso, né? Então, olha, eu vou pegar a equipe porque afinal de contas é uma empresa. Então não adianta o setor A tá bem, o C tá mal, porque no final das contas é a empresa que precisa ir para frente. E assim, bem legal ver que isso existe na vida real e não é só utópico, né? Agora, tem um adendo a esse ponto que você tá falando, que é o seguinte, vou pegar o meu caso. Cara, eu antes de dar qualquer pitaco em relação a, cara, como que eu melhoro a vida dos entregadores, cara, o que eu fiz? Eu fiz isso com todo o time de tecnologia. Cara, a gente foi fazer entrega. A gente foi lá pro Largo da Batata. Aí entrou, é monstro, hein? Botou aí é monstro. Capacete, bag nas costas, porra, colete vermelhinho, cara. E foi lá, não era entrega fake pra treinar, não. Era entrega real. Pegava, ia lá, pegava o lanche, levava pra alguém e tomava... portada na cara e, porra, e o cara não descia pra pegar o lance. Você via qual era a dor, efetivamente, do cara. E eu vou usar esse exemplo pra te falar, assim, o que naquele dia, eu não posso generalizar pra todo mundo, mas o que naquele dia eu senti como dor, e por isso que eu cantei isso pro meu time na época do Hackathon, eu falei, cara, essa é uma dor que eu senti. Não sei se é a dor geral dos entregadores, mas a dor que eu senti, sabe qual era a principal? Cara, o que você faz depois que você termina uma entrega? Porque, porra, tocou aqui o aplicativo, pra mim, do entregador. Cara, é o lanche dele. Eu tenho que pegar no ponto A e levar pro ponto B. Eu deixei ali na SPM e entreguei o lanche dele. Cara, até esse momento, tá tudo bem. Você sabe o que você tem que fazer. Eu tenho que ir no ponto A, eu tenho que pedalar ou dirigir até o ponto B. Entreguei o lanche no ponto B. Porra, ganhei meu dinheiro, tá satisfeito. E agora? Pra onde que eu vou, velho? O que eu faço? E eu me vi nessa situação de, cara, com a bike ali na mão, falando, cara, pra onde que eu vou agora? E aí? E se eu olhar pro aplicativo e falar, cara, sacode, né? Assim, toca de novo, velho. Fala de novo o que é pra fazer. E essa dor, a gente começou a falar, e cara, é isso que eu quero atacar. Como que a gente consegue atacar isso? Criando como se fosse um copiloto para o entregador, para ele começar a se programar. Ou seja, eu consigo ter histórico de pedidos por área e por área de cobertura e consigo virar e falar, Rafa, na área que você tá, tem muito pedido, mas tem muito entregador. Se eu fosse você, eu ia mais para a região A, ou ia mais para a região B. Toma cuidado que está trânsito na região D. Cuidado que está começando a chover na região E. Ou seja, você começa a ser um copilot ali para o entregador, minimamente para ele começar a se programar. E eliminar um pouco dessa... O que eu faço agora? Você ter por trás um pouco mais de dados, de conhecimento, e passar isso para o cara e falar, porra, se você se mantiver nessa região, a probabilidade é muito maior do que você começar a pedalar, por exemplo, para Vila Mariana agora. Entendeu? Então,
Dessa forma você consegue ajudar a vida do cara. Isso daí, agora que você falou, é verdade. Eu vejo às vezes, porque eu uso o iFood. Aliás, você não sabe, mas eu sou sócio do iFood. Opa! Não, sim. eu sou sócio. Não, é sério, eu sou sócio. De tanto que você pede. 80% do meu salário tá lá, cara. Isso aí é batata, entendeu? Eu devo ser acionista desse negócio aí. Que bom. Mas, fico feliz com isso. Não, é verdade mesmo, não é porque você tá aqui não, cara. Mas é engraçado ver isso, porque às vezes eu vejo realmente, cara, o entregador ele fica na porta de casa, eu moro em casa. E aí sempre que eu vou receber o entregador, eu deixo a luz acesa. Aí eu fico me sentindo meio mal, porque a rua é meio escura. E aí eu falo, mas eu vou apagar a luz, o cara tá lá fora, eu deixo a luz acesa. E eu fico de bituca até ver a hora que o cara vai embora, que aí eu apago a luz, né? Porque senão é uma luz bem forte que eu tenho na porta. Aí tem vez, mano, que eu vejo o cara, tipo, nem liga a moto, ele fica lá, esperando, parado na porta da minha casa. Aí eu falo, que dó, né, velho? Então realmente é uma coisa assim, eu sei, é meio estranho de eu ter falado isso, mas eu faço isso mesmo. Mas você me permite dar um outro exemplo que acho que vai na linha do que você tá falando? Cara, 100% dos restaurantes hoje dentro da plataforma, eles têm acesso para falar com o iFood com uma coisa chamada o portal do fornecedor, ali, o portal do parceiro, que é por onde, assim, é o canal de comunicação do restaurante com o iFood de uma maneira geral. E você pensa, cara, de quase 500 mil de restaurantes que tem ali dentro, cara, tem muita gente que não tem tempo, tem muita gente que não tem, sei lá, talvez conhecimento de tecnologia, tem muita gente que você vai falar com o cara e perguntar sobre inteligência artificial, o cara vai te olhar assim, inteligência... Cara, vamos comigo na CEAGESP 4 da manhã comprar barato, porque, cara, café da manhã a gente tem que estar servindo. E aí a gente parou e pensou, cara, como é que a gente ajuda a vida desse cara? E vou te falar assim, fase 1 do Mario Bros, acho que Mario Bros é da nossa época aqui, eu posso generalizar. Cara, o que é fase 1 do Mario Bros? Cara, você abriu o teu restaurante, né? E botou lá, sei lá, um mac and cheese, a título de exemplo, né? Um potinho de macarrão com queijo ralado por cima, alguma coisa assim. E na pressa você escreveu assim, descrição do prato, mac and cheese. Só. E passou pro outro, filé parmigiana. Bom, só, né? E a gente colocou um raiozinho, só um raiozinho assim, escrito do lado. Não tem escrito que é inteligência artificial, não tem escrito que é Genai, não tem escrito que é OpenAI, não tem escrito nada disso. Mas só pergunta assim, quer alterar automaticamente a descrição do seu prato? Só isso. Se ele clicar no botãozinho no raio, ele entende que aquele mac and cheese é, cara, uma deliciosa massa italiana feita com queijo harmonizado e blá blá. Se você virar num chat GPT, num Perplexity, em qualquer ferramenta dessa de LLM hoje, fala assim, me dá a melhor descrição possível para um mac and cheese que soe de uma maneira mais saborosa, ele vai fazer a mesma coisa. Só que esse cara ele não sabe usar aquela ferramenta. E você pôr um botão de um raio, você passa a colocar a inteligência artificial na mão desse cara. A gente fez isso e fez essa experiência com um grupo bem grande de restaurantes, assim, mas ainda no modelo de jet ski. Um grupo grande de restaurantes, mas pequeno pro total da base. 90% de aceitação da descrição nova frente à descrição antiga que o cara teve. Cara, e daqueles que utilizaram, cara, boa parte deles deixaram que, porra, eu quero passar a utilizar essa descrição mais... não sei, mais bem escrita, né? Mas esse insight, assim como o do entregador, eu imagino que tem um papel pré-dado, né? Pré-tecnologia. Tem que compreender a dor do cara mesmo, né? Que é o que você está trazendo, né? Isso. A dor do cara, eventualmente, é tempo. Pô, pra mim, isso aqui é um filé parmegiana. E de repente você coloca no cardápio do cara, bife saboroso, feito no carvão, recheado ou coberto de queijo. Blá, blá, blá. Cara... Lê depois, faz a experiência, lê essa descrição e lê um bife a cavalo, só. Porra, a outra não tem como, você se encanta mais. E esse encantamento é o que gera o botãozinho ali do cara, comprar. É isso. Mas isso aí que você falou é uma verdade, Marcos. E eu acho que tem muito... Tem uma coisa além do tempo aqui, e é mal de professor, entendeu? Porque eu acho que o português é a coisa mais difícil que tem de dominar nesse país. Perfeito. Entendeu? Até na área de tecnologia. Eu falo que a linguagem de programação mais difícil que tem é o português. Porque é o que falta, né? A comunicação e às vezes a habilidade da pessoa saber, né, escrever. Ou até mesmo, exatamente. Talvez o cara tenha um histórico de, passou a vida inteira, cara, faz o melhor bife, a parmegiana do Brasil. Mundo. Mas, velho, vai pedir pro cara fazer uma descrição daquilo, ele vai olhar pra você e falar, cara, é bom, come aí, tá tudo bem. Meu negócio é a comida. Mesmo, mas, né? Mas assim, acho que só pra não tomar muito tempo, eu não sou muito fã de futurologia, certo. mas
o que você prevê assim para próximos passos? Não estou nem falando dentro do iFood, mas pela toda a experiência que você tem com esse monte de ferramenta que está surgindo e casos de uso que o pessoal está fazendo. O que você acha que a gente pode esperar daqui, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, sem ser essas coisas estapafúrdias do tipo fim do emprego, acabou, cara, mas assim, de prático mesmo. Assim. Eu te diria o seguinte, quem falar o que está acontecendo daqui a 5 anos, cara, é mentira. Das duas uma, ou o cara bola de cristal, ou não sei, eu juro para você, eu não consigo imaginar sobre, se a gente estivesse fazendo esse podcast no final desse ano, sobre o que a gente ia estar falando, né? A gente brincou antes de começar aqui o episódio em relação a Suno, né? A brincadeira da Suno eu utilizei porque a Suno anteontem levantou 125 milhões de dólares no Series B dele, que é uma empresa criada no final de 2022. A gente está falando de uma empresa de 2 anos, com 11 funcionários, está valendo $500 milhões. Por quê? Porque está mexendo com música, que é um negócio que, cara, você, quem estiver ouvindo a gente, cara, ama. Então, o que vai acontecer nos próximos, você falou, 5 anos? Porra, eu não sei o que acontece nos próximos 5 meses, cara. Porque a velocidade de que a gente está expandindo as coisas, ela é muito grande. E somado a isso, volta um papo que eu estava tendo com o Rafa, o principal ponto do que a gente hoje discute de GenAI, não só no iFood, como em outros métiers, é a democratização do uso de tecnologia. E essa democratização do uso de tecnologia ocorre quando eu olho para 3, 4, 5 anos atrás, os meus projetos de inteligência artificial eram 100% tocados por um time de inteligência artificial. Por quê? Porque eram os únicos que entendiam como codar, como trabalhar com uma massa enorme de dados e fazer modelos preditivos em relação àquilo. Cara, hoje eu pego um time do meu jurídico, o cara monta um modelo e uma ferramenta de IA em menos de 3 dias. Tô tentando trazer para esse tom para falar, cara, que na hora que isso avançar, hoje, por mais forte que o iFood seja no uso de inteligência artificial, a gente ainda não tem 100% da companhia utilizando IA todo santo dia. Quando isso acontecer, puta, eu não sei te responder o que a gente vai estar fazendo, nem dentro do iFood, muito menos fora. Quando você tiver 100% dos 2.000 funcionários da ESPM usando IA todo santo dia, volta para aquela questão do hábito, da recorrência, do uso diário, puta, desculpa assim, o blur da resposta, mas assim, eu não consigo imaginar aonde que a gente vai chegar. Não, mas eu acho fantástica essa sua resposta, porque eu também não faço a mínima ideia, né? E a gente brinca. Cara, foi em novembro de 2022, a gente fez reunião de professores lá no curso de Ciências de Dados e Negócio, Sistemas de Informação, e aí começou uma conversinha. Olha, vocês viram essa parada aqui? Chama ChatGPT. Aí começou, não sei o que, aí começa uma brincadeira daqui, uma brincadeira dali. Quando foi ver, eu falei, nossa, velho, quando você foi ver 2023, só daí pra frente mudou o mundo. Então... E o Fábio quer fazer uma pergunta só para complementar isso, Fábio. O único ponto disso tudo que você falou, a gente não quer ser, como é que se diz? Meio que ouvinte dessa conversa. O que eu quero dizer com isso? O que vai acontecer daqui a 5 anos, 5 meses? Eu digo. Eu não sei, mas eu vou estar participando disso. E eu vou estar participando porque, em vez de eu ser um mero observador, cara, a gente está hoje estupidamente empenhado que 100% do meu time, iFood de uma maneira geral, utilize esse tipo de tecnologia todo santo dia. Eu queria exatamente pegar esse ponto. Que você Vamos lá. Começou. A gente, quando fala de inovação, você está dizendo assim, bom, o cara melhorou a descrição do prato dele, né? Mudou, inovou lá a cara do produto. Perfeito. E aí tem a maturidade, que é a inovação em processos. Perfeito. Né? Que aí, peraí, será que essa descrição, ela condiz com o que eu estou cobrando? Porque às vezes pode ser uma descrição muito exagerada, aí gera aquele gap que a gente... coloque em operações, o gap entre a percepção e a expectativa, né? Você joga uma descrição maravilhosa, né? O sujeito leva a expectativa lá para cima. Perfeito. Então, assim, vai ter uma fase, vão vir novas coisas, né? Novas tecnologias, novidades e tal, mas também eu tenho que aprender a usar, né? Fazer essa... Esse aprender é exatamente a resposta do caso do jet ski. O que é o jet ski, Gurgel? É aprender. Constantemente lastreado em dados, em testes
simples, rápidos e fáceis, como é que você aprende em relação a isso? Vou usar o exemplo da fase 2 desse mesmo projeto. Cara, a gente gostou tanto da descrição, gostou tanto da resposta dos donos do restaurante, que a gente falou, cara, quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar a foto do prato desse cara. E aí, pro mesmo cara que eu falei, quer que eu mude a descrição do prato? Quero. Agora, quer que eu mude a tua foto? Quero. E aí, porra, o cara lá com uma loja de Smash, eu virava pra inteligência artificial e falava, cara, transforma isso aqui num hambúrguer muito apetitoso. Ele me trazia um negócio de 3 camadas de hambúrguer, porra, lindo. Só que aí, o que acontece? O Rafa vai lá e pede, chega o Smash. Porque é exatamente o que o Fábio falou, a foto não condiz com aquilo. O que você faz num caso desse? Primeiro, eu estou fazendo teste de hipótese com uma amostra super pequena. Eu vejo o erro, aprendo com aquilo, volto. Cara, eu não posso deixar o machine learning, cara, pirar em toda e qualquer situação. Eu começo a formar como se fossem guardrails ali de premissas de falar, cara, você pode melhorar a foto dele, você não pode alterar a foto dele. E quando você coloca o prompt nessa direção, ele acaba funcionando quase como se fosse um filtro do Instagram. Ou seja, ele passa a funcionar em, cara, deixa essa foto mais bonita. Não quer dizer que muda esses 4 caras aqui do estúdio e coloca eles na praia. Não é. Mas, cara, ele consegue eventualmente tocar o fundo, eventualmente deixar um brilho melhor, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de aprendizado, mais uma vez, ele só acontece quando você está testando muito e corrigindo muito rápido os testes que você está fazendo. Legal. Adorei ali a frase do... A gente não sabe onde vai estar daqui a 5 anos, mas a gente quer... Eu quero participar da festa. Exato. Isso aqui a gente tem que... Eu quero estar na festa, velho. A gente vai adotar esse mote também, né? Bom, aí um ponto alto aqui da nossa pesquisa foi a ideia das skills, né? Das habilidades. Então a gente procurou entender como que as empresas, né, estavam adotando de AI, e aí, putz, tu contribuiu um monte, né? Contando um monte de casos pra gente, como esse que tu trouxe agora. E aí, como segunda etapa foi, ok, as empresas estão adotando dessa forma, por exemplo, né? Então, eu boto um raiozinho lá no aplicativo e o cara pode apertar o botão e gerar uma descrição, tá? Perfeito. Ou melhoria de uma imagem, né? Uma coisa nesse sentido. E tem muita gente que não é da área de AI aplicando esse negócio. Então, uma vez, né, que vocês estão adotando AI em diversos processos, né, a outra pergunta que vem, o que uma pessoa, né, que eventualmente não é de AI, ela precisa ter para performar bem, né? Vocês conseguem já observar, né, alguma característica, né, de que as pessoas ali que vão um pouco melhor do que a média têm em comum, né? Imagino que... alguma compreensão da tecnologia, por exemplo, tá? O cara não estudou machine learning, o cara não estudou ciência de dados, mas ele tem ali um mínimo entendimento de como que funciona aquele algoritmo, né? Eu tô aqui... Apareceu o pedido. É o iFood. iFood manda... Falando tá pra eu ouvindo comprar a gente aqui, comida. Tá ouvindo a gente aqui. Cara, a resposta muito... direta e objetiva do ponto que você está colocando, para mim ela volta no ponto que a gente comentou mais cedo, que é a questão do hábito. Então, assim, eu gosto de tocar violão, né? E não adianta eu ler 5 livros sobre partitura de violão e ficar lendo aquilo ali e o violão ficar guardado ali na caixa. E quando eu terminar de ler os 5 livros, assistir 20 filmes, eu achar que eu vou pegar ali e vou ser o Joe Satriani do violão. Não vai rolar. Então, assim, prática, uso, recorrência, criação de hábito é muito mais sobre como que você... Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Se eu fosse te perguntar agora, cara, de onde que é a água que a gente está bebendo aqui? De qual região ela é? Há 2 anos atrás... a primeira reação que você teria era ou pegar teu celular ou pegar teu laptop e entrar num site que a gente conhece, que é o maior site do mundo, e colocar ali de onde é isso aqui. O cara hoje do meu time, ele entra no Perplexity para fazer isso. Ele normalmente entra para criar uma conversa para, mas por que ela é melhor do que a outra água? E qual que é a história dessa água? E, e eu tô com a ideia aqui de beber água com mais pH e menos pH, e como é que isso funciona? E independente de que, acho que o mote não é ficar fazendo comparação sobre o A ser melhor do que o B, ou a água X ser melhor do que a Y, o que está por trás disso que eu estou falando é como é que você consegue colocar
uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de pensar no dia a dia da pessoa. Esse para mim é o ponto número 1, super, assim, que destaca, e você pega hoje quem cria os melhores produtos dentro do iFood, quando você vai ver ali, a gente traqueia isso, obviamente, você vê aquilo ali, você observa muito rapidamente, cara, que são as pessoas que efetivamente utilizam o nosso LLM proprietário praticamente todo dia. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, ele conversa muito, apesar de você estar perguntando de skill, ele vai muito, ele tem o viés de gestão. E por que eu estou falando de gestão? Apesar de você estar aqui eu posso chamar de universidade, numa faculdade, a gente provavelmente está conversando com alunos e tudo mais, mas para frente eles vão ter experiências de gestão, né? E a gestão hoje, para mim, no dia a dia é o seguinte, cara, você está num time de 20 pessoas e o teu chefe usa machine learning 20 vezes por dia. E chega no final do dia, você percebe que você não usou. Chega no dia 2, você vê que teu chefe usou 45 vezes machine learning. Porque você vê ele utilizando, porque é no mesmo canal. A gente hoje, por exemplo, a gente embedou o nosso LLM dentro do Slack, que é a ferramenta comum de trabalho para 100% da companhia. Então eu vejo o meu chefe, Rafa, aqui, usando de novo, e usando de novo, e usando de novo, e usando de novo. E chega um determinado momento, cara, que começa a me dar um... Cara, se o meu chefe, que eu devo seguir como exemplo, está usando e fazendo uso disso o dia inteiro, deve ter alguma coisa de errado aqui de eu não estar fazendo uso da mesma forma. Então essa questão da liderança pelo exemplo, ela é muito forte. E eu digo isso porque não adianta eu virar para o meu time hoje, não adianta eu virar para os alunos hoje e falar, façam isso, vão nessa direção. Cara, se eu tô voltando assim, se eu tô usando prancheta, entendeu? Para dar aula, seria o caso. Cara, use machine learning, mas aí o cara vai e tá mostrando slide. Cara, não... Eu consegui chegar no ponto que você está falando? Apesar de eu não ter hoje muito claro uma skill específica, porque, não poderia falar assim, o cara que lê muito consegue escrever bem. O cara que escreve muito consegue talvez trocar melhor e entender uma forma melhor de você escrever ali a frase, vamos colocar entre parênteses o prompt. Mas acho que é mais do que isso, acho que é a questão da recorrência, a questão da repetição da fase de uso. Tá. Não, muito legal, acho que a gente pode até rever algumas coisas que a gente levantou na pesquisa, encaixar essa ideia do uso, né? Como que a gente pode trazer isso para dentro do nosso framework lá que a gente desenvolveu e identificou, né? de skills. E esse negócio de uso tem um negócio também que, viajando um pouco aqui, né? Que me chama a atenção, que ali, como tu comentou, né? Uma forma produtiva, né? De tu entender a ferramenta mexendo nela. Porque ela é tão fluida, ela é tão natural, né? Que, cara, pega um livro de machine learning, né? Tem 1 hora de aula com o professor, ou tu interage com ela, né? Tu experimenta, tu ensaia, tu testa prompt diferente. Eu vou te dar um exemplo, assim, eu tô agora, tô ficcionado e lendo sobre estoicismo. Tô numa fase estoica da minha vida. Legal. Mas você pega ali não os clássicos estoicos, mas assim, o hype estoico, né, de hoje em dia, Ryan Holiday, esses caras, eles tentam resumir, sei lá, meditações em 3 bullets. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque hoje existe quase que uma intenção subliminar na cabeça das pessoas de tentar simplificar demais as coisas. E na hora que você vai escrever prompt, se a tua letragem não for uma letragem aberta ou talvez um pouco mais enriquecida, você vai acabar escrevendo no chat GPT quero ovo, sabe? Meio quase que primata, assim, meio que primal aquilo ali. Então, eu sempre defendi isso, assim, cara, quem tiver hoje, lendo efetivamente, quem tiver escrevendo, quem tiver, lendo, filosofia ou tentando entender um pouco mais como é que você consegue ter um linguajar um pouco mais elaborado, esse tipo de pessoa é a pessoa que consegue entender que tem 7 formas diferentes de escrever ou de falar a mesma coisa e testar essas 7 formas para falar, cara, olha que interessante, falando dessa maneira daqui, o LLM me traz uma resposta mais rica, mais interessante, mais positivo. Da próxima vez que ele for escrever, ele consegue lembrar de, cara, eu vou escrever mais daquele jeito do que do primeiro jeito. Tô conseguindo ir na direção que você está querendo? Boa, maravilha. Vai na questão do saber perguntar. E para saber perguntar, você tem que criar um repertório, né? Exatamente. A gente usou a palavra mágica aqui. É bom ter
as pessoas de fora da escola, falando a gente tem um público de estudantes, né, além do público geral, e que vocês trazem essas questões, né, falando de fora, tem que ler, cara, ter repertório. O que você falou, a gente usa internamente, eu não sei se ia ficar dentro aqui do Videocast Podcast, ia ficar claro o que eu estou falando, mas é exatamente isso. É o que a gente chama num eixo aqui de território/repertório, né? Que, cara, se você está bebendo o tempo todo exatamente da mesma fonte, muito provavelmente você vai, na hora de escrever o teu prompt, usar mais ou menos a mesma linguagem. E você pode ficar com um certo viés na hora de fazer isso. E da mesma forma, se você tiver com o teu repertório muito encurtado, cara, você vai fazer as perguntas da mesma forma, quase que o tempo todo variando ali, só o último, qual é o melhor X, qual é o melhor Y, qual é o melhor Z. Puta, e entendendo que você tem por trás, assim, uma Ferrari, e você está usando 5% da capacidade real daquela tecnologia para fazer, assim, um uso simples mais. Eu falei em aula isso, e aí eu até pus isso no slide, porque eu falei, olha, cara, acho que nós estamos na melhor época da história da raça humana para ser professor ou professora de português. Porque aí você vai chegar lá e vai falar assim, analise sintaticamente as frases abaixo, diga quem é o predicativo do sujeito. Se vier algum pentelho e perguntar, mas para que eu preciso aprender isso? Você vai falar, porque se você não souber, o robô não te entende. É isso. Então é mais ou menos por aí. Eu falo, acho que você está na melhor e eu não quero entrar nesse tema, a gente não vai entrar nesse tema. Mas a pessoa precisa entender que, mas pra que eu tenho que saber disso? Como é que você falou? Pra que eu tenho que aprender isso? Cara, você não tem que. Mas lembre-se que tem um cara do teu lado que vai aprender. E que esse cara vai usar. Essa frase então, aí... E a hora que ele usar, E na hora que ele usar, ele vai conseguir resultados melhores que os seus. Então, assim, a tecnologia é a mesma. E a disponibilidade dela tá igual para ambos os lados. Mas quem efetivamente tiver essa letragem /repertório, vou usar o exemplo do Câmara aqui, cara, a pessoa sai na frente. Acho que já encaminhando pro final aqui, vamos lá, que cara, a gente vocês que mandam. Quase no nosso horário, mas a gente comentou há pouco que a gente está indo para a segunda fase da nossa pesquisa, né? Então a gente fez um levantamento qualitativo, né? A gente quis entender a parte de adoção, como empresas estão adotando, e o que né, um profissional precisa ter para performar bem num ambiente reconhecido com GI. Então a gente está para rodar essa pesquisa, está na fase de desenvolvimento do questionário. Tá. E aí a pergunta assim, que eu gostaria de fazer, tu como executivo aí de uma das principais empresas de tecnologia da atualidade, se tu pudesse, né, fazer uma pergunta, né, ou se tu, que tipo de resposta tu acha que seria útil para ti, teria valor para ti saindo desse tema, né, de como que as empresas estão adotando, ou o que uma pessoa tem que ter, né, para performar bem com o GI, né? Entendi. Pô, tô pensando, tá? O meu machine learning agora tá aqui, tá aqui elucubrando. Uma primeira aqui eu vou soltar um monte de informação não ranqueada e eventualmente não correlacionadas entre elas. Mas indicadores que são muito interessantes nos últimos 30 dias, do teu total, né, de funcionários, quantos usaram efetivamente algum tipo de LLM, vis-a-vis, cara, quantos não usaram. Isso dá um percentual super interessante do quão avançada essa empresa tá ou não tá. Existe uma conta que a BCG faz, não sei se mensalmente, mas que é a diferença entre awareness versus implementation, né? Que cara, qual que é a diferença entre a letragem sobre ou conhecimento sobre as diversas LLMs que estão disponíveis vis-a-vis o quanto que efetivamente ele está usando aquilo para alguma coisa. E normalmente esse número está aumentando, né? A gente conversou aqui em setembro. Acho que se a gente falasse de... Cara, me fala uma ferramenta de LLM... Provavelmente a gente ia ficar rodando ChatGPT. Se hoje você entrar assim, cara, a gama e a quantidade de tecnologias ou de aplicativos disponíveis, cara, ela tá crescendo uma velocidade assustadora. E às vezes aquela cara assim de, não, mas tá aumentando normalmente essa distância exatamente por isso, porque você passa a conhecer ou ter awareness de, cara, cada dia tem algo novo ou interessante acontecendo, mas o teu caso de uso, ele proporcionalmente à quantidade de ferramentas, ele vai diminuindo, né? Então, assim, awareness versus efetivamente utilização é um indicador que para mim é super interessante.
Acho que o terceiro talvez entre ali na conta do que eu estava comentando contigo, que é uma conta que me diz muita coisa, tá? Não sei se diz para todos, mas é para onde que a empresa está olhando o uso desse tipo de tecnologia. Se ela está olhando isso para eficiência interna, produtividade, etc., ou se ela está pensando em colocar isso porta para fora. E essa é uma pergunta, como é que se diz? Meio que... Porque pergunta do milhão. Eu digo que ela, enfim, me fugiu o termo, viu? Eu ia poder escrever isso no LLM porque eu não ia conseguir uma resposta boa, mas se ela não for exatamente bem formulada, ela pode levar em consideração assim, o que eu acho que é interessante vis-à-vis o que eu estou efetivamente fazendo. Que volta para o ponto de a intenção de você criar e gerar receita por parte de empresas do uso desse tipo de tecnologia é gigantesca. Mas, cara, a tua probabilidade de gerar dinheiro colocando porta para fora antes de ter efetivamente esgotado os casos de usos internos, a meu ver, cara, ela é muito baixa. Então, assim, esse indicador em relação a, cara, o quanto que você está colocando esforço de eficiência, produtividade, teu time está acelerando projetos e tendo cases reais, me diz muita coisa. Hoje, a título de exemplo, a gente tem mais de 140 modelos de LLM proprietários rodando dentro da companhia. Modelos de inteligência artificial, desculpa. A nossa plataforma, esse é um número que eu acho que é super importante, dependendo, obviamente, do tipo de empresa. Mas, cara, tem modelos de inteligência, 140 modelos proprietários de inteligência artificial, modelo preditivo, modelo para prever forecast, modelo para prever 1 milhão de coisas. Me diz o quanto que a companhia está letrada em relação a efetivamente o uso de inteligência artificial. O tempo que ela está utilizando, ela também me dá um viés daquilo que você estava falando um pouco mais cedo de isso é hype ou isso é, sei lá, força do que está acontecendo lá fora. E eu nem, cara, o que eu vou usar isso aqui no meu setor? Não tem nem tanto a ver, mas só vou falar que a gente está fazendo para não ficar feio perante o mercado. Cara, se você pegar em 2020, antes da pandemia, o iFood já tinha feito a aquisição da Requima, uma das maiores empresas de inteligência artificial do Brasil, que ficava em BH. A gente começou a trabalhar com inteligência artificial em 2017 e 2018. Então, quando você olha para esses dados, você fala assim, pô, bichão, eu sei que tem um hype acontecendo aí fora, super forte, mas não é querer se gabar, mas pô, eu tô surfando essa onda já tem 6 anos. Então, de certa forma, te dá um pouco de... Cara, esse cara tá aprendendo a utilizar isso ou efetivamente ele já vem construindo isso. E eu acho que o indicador mais interessante, talvez o mais importante, a meu ver, o mais brutal facts aqui, é quem que é o responsável pela construção de produtos de inteligência artificial dentro da tua companhia. Porque aí você chega naquele ponto onde, se você tem uma área de inteligência artificial responsável pela produção de novos produtos de GenAI, a gente não pode falar palavrão aqui, né? Mas assim, ferrou, para não falar outra coisa. Sim. Porque se você quiser escalar isso, você está falando que você teria que escalar esse teu time para sempre, porque não vai ter volta para trás, você teria que, cara, criar um time quase que infinito para continuar construindo produto em cima disso. A partir do momento que você tem o teu time, de logística, de compras, jurídico, o que for, eles mesmos estão fazendo os seus projetos, a gente brinca que é como, eu não preciso de uma área de inovação, basta ter uma cultura de inovação que perpasse todas as áreas da companhia. A gente acredita nisso da mesma forma para a inteligência artificial. Eu tenho um diretor sênior e um cara que entende muito de inteligência artificial hoje dentro da companhia, que é o Thiago Cardoso. Cara, ele, Camila Nagano, são pessoas assim, anos-luz de onde a gente está no que diz respeito à inteligência artificial. Eles têm responsabilidade de criação de produto? Zero. Eles têm necessidade de centralizar conhecimento de inteligência artificial? Pelo contrário, para eles, assim, inteligência artificial tem que estar acontecendo na ponta e não dentro de um departamento. E quando você começa a ter isso como cultura, você começa a ter efetivamente geração de produto e inovação na ponta e não centralizado num único departamento. Esse é um indicador que é super importante você ter num tipo de pesquisa como essa. Alguns autores, palestrantes sempre gostam de destruir as coisas como se, a gente assistam o podcast anterior, o Ícaro falou assim, as novas profissões, elas acabam sendo mesclas de coisas que já existem, né? Perfeito. E aí a gente conversou lá atrás sobre skills novas e você está trazendo aqui, poxa, mas cada área está usando da sua forma, então eu não vou
deixar de formar um profissional de administração com formação em supply chain, com formação em marketing, ele vai precisar desses conceitos e como vocês estão fazendo lá, usando a inteligência artificial para ser eficientes nessas áreas, né? Eu vou te dar um exemplo assim, cara, medicina é um campo de conhecimento que eu acho muito bonito, que eu não domino absolutamente nada e tem particularmente uma doença que ainda é uma doença hiper grave no Brasil e no mundo chamada câncer. E hoje, se você pegar um caso, por exemplo, de câncer de esôfago, são mais de 2.400 artigos publicados em revistas de renome por mês. Cara, você pode ser o leitor mais rápido do mundo, você pode ser o melhor profissional do mundo, que jamais, sem utilizar a inteligência artificial, você vai conseguir se atualizar de tudo que está acontecendo. Eu estou dando um exemplo de um campo, de uma doença, de uma ciência, dentro de uma área chamada medicina. Explode isso para onde você quiser. Você está falando que vai parar de existir médico? Não, mas você vai ter um médico, cara, que consegue se atualizar muito mais rápido, que consegue entender tendência, que consegue entender de modelo preditivo, que consegue chegar no ponto que a gente estava falando, que é, cara, a partir do momento que a gente começar a usar a inteligência artificial não para analisar dados para trás, mas para olhar para frente, isso aqui volta a pergunta aqui do cara, o mundo muda. A gente deixa de falar do que vai acontecer daqui a 5 anos, a gente começa a pensar, cara, daqui a 5, 6 meses tudo vai mudar. Bom. O que mais? Vamos? Vamos para encerrar, então, uma mensagem final aberta, livre. O que tu tem aí para falar para nossa... Pô, acho que eu falei, cara. Primeiro, obrigado. Contem com o iFood, contem comigo. Acho que a gente precisa e deve manter esse ecossistema vivo e conversando cada vez mais sobre um tema que tá longe de eu ter domínio, tá longe do iFood ser a única empresa que, conhece um pouco em relação a isso. E eu acho que, de novo, inovação nasce sempre da troca e, se a gente continuar mantendo esse viés de troca, cara, é rico pro ecossistema como um todo. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, eu tô viciado naquele esquema que a gente falou e eu vou repetir só porque eu acho que ele é importante. Não adianta você ficar pensando e não sair do lugar. Então, assim, se você levar à risca a questão de que, teu pensamento vira palavra, teu palavra vira ato, teu ato vira hábito, e é o hábito que leva para o destino que você quer, eu acredito nisso piamente. Então, mais uma vez, né, se a gente voltar aqui para conceito bem teórico, o pessoal que estuda behavioral fitness, ou o pessoal que estuda behavioral economics, é o pessoal que fala que, cara, você precisa criar hábitos, né, no teu dia a dia. Minha mensagem final ficaria, né, dá para estudar um mundo de IA. Tem milhões de artigos para você ler sobre isso. Mas, cara, se você não meter a mão e sair utilizando a ferramenta, acho muito difícil de você virar um bom profissional com o uso de inteligência artificial. Muito obrigado, Marcos. Então, galera, usem, né? Usem inteligência artificial. Dia. Se não estão usando ainda, comecem a usar. É isso. Valeu, turma. Valeu, super obrigado. Valeu, obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado.